Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Boa noite a todos. Quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Noite em que a Série B teve encerrada sua 27ª rodada, competição entrando na sua reta final. E a gente inicia agora um raio-x que tende a sentenciar os dois primeiros acessos encaminhados, ou muito encaminhados até, eu diria. Já salta aos olhos aqui na nossa tela as fotos das vitórias, mais uma vez, na conta, do Novo Horizontino sobre o Brusque, dentro de casa, 1-0, e do Santos, em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa, também por 1-0. Faz parte do roteiro e da rotina de Novo Horizontino e do Santos essas vitórias no limite. Mas quando a gente fala que são vitórias no limite, a gente não está tirando os méritos dessas vitórias no limite. Existe uma eficiência por trás de uma certa burocracia, existe uma solidez, dois times que conseguem defender os seus resultados, conseguem fazer jogos com segurança, mesmo sem a imposição que normalmente a gente costuma ver dos líderes, dos times que despontam em qualquer competição, né? A segunda divisão não estaria fora desse espectro, dessa análise, tá? Eu sou Fred Figueroa, entro e inicio esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, de Cauê Diniz, de Thiago Minhoca, tá? E eu começo, Cauê, perguntando a você, que assiste e assistiu bastante jogos dessas duas equipes, que de vitória na conta em vitória na conta fica difícil. Hoje, faltando 11 rodadas para a maioria das equipes, inclusive Novo Horizontino e Santos, é muito difícil que alguém diga que esses dois times não vão disputar a Série A de 2025, né? Boa noite, Fred. Boa noite, Minhoca, Cássia, a todos que estão nos acompanhando. É muito difícil, Fred, porque você não enxerga curva negativa. O Novo Horizontino, inclusive, a gente não consegue. Eu já tentei, a gente já tentou aqui fazer esse exercício de memória em vários programas e a gente não conseguiu enxergar um momento de turbulência nessa competição. É um time que muito consistente, é um time que joga um futebol muito cara de Série B mesmo, de força física, de Eduardo, 3 zagueiros, 3 jogadores altos atrás, não abre mão disso. Teve jogos de Eduardo estar com um jogador a menos e mesmo assim ele não abriu mão de jogar com esses 3 zagueiros. Tem um jogador expulso e precisando de alguma forma até correr atrás do resultado, e ele manteve os 3 zagueiros, não, seguindo o conceito que ele emprega, de muita força física e de muitos gols de bolas aéreas. Eu até já trouxe aqui, eu acho que umas 3 semanas atrás, no raio-x, que o Novo Horizontino era um líder que tinha, acho que era o menor tempo de posse de bola, mas era ao mesmo tempo o líder que tinha uma característica que era muito fundamental, era aquele que
precisava de menos oportunidades e chances criadas, efetivamente, para fazer. Ou seja, é um time muito milimetricamente certinho na hora de matar seus jogos. E o Santos é outra equipe que não tem seu brilhantismo técnico, apesar de ter peças muito superiores individualmente do que o Novo Horizontino. Tem um Pituca, que é um jogador muito de Série A, João Schmidt, e outros jogadores, Juliano, muito rodado aí até de convocação de seleção brasileira no passado, no seu auge. Mas é um time que joga muito no modelo do seu treinador, de Fábio Carille, e que até lembra em alguns momentos os modelos antigamente vitoriosos de Guto Ferreira. Aquele time que tende a sofrer muito pouco nos jogos, defensivamente, e você vê que é a defesa menos vazada dessa competição, 19 gols em 27 jogos, mas é um time que tem dificuldades também, às vezes, em resolver seus jogos na frente. Dependia muito, em boa parte da competição, de Guilherme, e aí sofreu quando perdeu Guilherme por lesão, mas com a volta de Guilherme e a contratação nessa janela muito pontual e efetiva de Wendel, que é um atacante que eles trouxeram da segunda divisão do futebol Portugal, do Porto B, que surgiu na base do Flamengo, pouquíssimos jogos no Flamengo, no profissional. Esse Flamengo. É o mercado que você trabalha, viu? Tem que olhar, tem que procurar o barato, já que liso tem que procurar, né? E o Santos não tá rico, né? Mas achou o Wendel e trouxe, e não pagou barato não, Fred. Mas não pagou barato não, viu? Foi 500 mil euros o empréstimo por um ano, ou seja, não foi... Exato, quase 3 milhões de reais aí no empréstimo. Porque é um jogador de 22 anos e que o Porto enxerga como promissor. O Flamengo vendeu por Leixões, a equipe, a segunda, terceira divisão na época lá de Portugal, e ele foi galgando espaço até ser pinçado pelo Porto para jogar na sua segunda divisão portuguesa, no time B do Porto. Então o Santos, que tinha muitos problemas no seu camisa 9, achou essa saída aí na janela e passou a ser um time mais efetivo na frente. O Wendel já não fez hoje, mas fez nos últimos 2 jogos, marcou gols, e hoje o Santos foi muita cara do Santos. Jogou um futebol muito mais ou menos, só que é um time efetivo, é um time que se doa na marcação para tentar roubar a bola, e foi assim que aproveitou. Utilizou até da própria força da camisa do interior paulista, forçou muito a falta de qualidade defensiva da série de bola do Botafogo, e foi assim que saiu o seu gol, e depois que saiu o seu gol, foi mais acomodar o resultado da maneira que queria e tentar sofrer menos possível. E é muita tônica do Santos e desse Novo Horizontino. Tentar sofrer pouco nos jogos e resolver ao seu modus operandi lá na frente. E são times que caminham muito de maneira concreta esse acesso. É muito difícil você não enxergar esses 2 times numa Série A do Campeonato Brasileiro no próximo ano, e na próxima rodada, inclusive, os 2 se enfrentam, ou seja, talvez até um deles consiga escapar ainda mais. Vai ser na Vila Belmiro esse jogo, sem favoritismo, nem acredito que o Santos seja favorito, porque o Novo Horizontino é um time tão chato no seu modelo de jogar. Eu acho que ainda continua sendo o principal visitante, o visitante com melhor percentual de aproveitamento. Então são 2 times muito consolidados e que se não subir, tem que ser uma catástrofe. Tem que ser algo muito de anormal, acho que até pelos números que você deve trazer mais à frente. Isso, a gente vai trazer os números. Histórico, possivelmente pouquíssimas vezes são exceções de não ter subido, e não só os números, porque muitas vezes os números podem enganar e ter as suas exceções. Mas não é o futebol apenas deles, que são muito sólidos, mas dos próprios adversários. Os próprios perseguidores, muitos deles de camisa de tradição de estar em Série A, de serem fortes concorrentes numa Série B, mas que não conseguiram, nesta edição, serem concorrentes como os 2 são. Concorrentes regulares, concorrentes que você olha com muita força
e que não enxerga pontos de curvas negativas que possam, de alguma maneira, colocar o naufrágio aí à vista. Cauê, eu abri hoje com você justamente para que a gente trouxesse, antes dos números, essa visão do padrão de atuação dessas duas equipes. Porque, obviamente, um spoiler muito claro aqui, todos os números que a gente trouxer, todos os números, vão indicar que Novo Horizontino e Santos são os dois primeiros clubes na Série A de 2025. Tá? O campeonato teria que ter uma curva histórica para ter outro desfecho, e esses dois clubes ainda teriam que ter uma curva do seu desempenho recente, do seu desempenho atual, para que esse desfecho aconteça. Então, eu achei muito importante a gente abrir pelo futebol, pela bola jogada, porque não são dois super times, né? Não são dois times que você considera muito acima da média. E os jogos mostram isso. Tá? Quem viu Novo Horizontino e Brusque viu a dificuldade do Novo Horizontino para vencer o Brusque dentro de casa. Né, talvez, como esses times, talvez, sobretudo o Novo Horizontino, como esse time será visado em termos de reforço para times da primeira divisão ao fim da campanha. Basicamente nada. Basicamente nada. Não serão pensados esses jogadores. Você não olha esse elenco do Novo Horizontino e enxerga talentos para uma Série A e até para a própria Série B. Você olha assim. Por isso que é um trabalho muito bom do Eduardo, coletivo, que já vem. Inclusive, Cássio, talvez Eduardo seja o mais pensável para a Série A dos outros times. Porque realmente você não enxerga. Se a gente rebobinasse a fita e voltasse ao início dessa Série B e olhasse por elenco, lógico que no início dessa Série B a gente tinha um Novo Horizontino que vinha com cartaz de uma. Agora é um trabalho antigo, né, Cauê? Paulista, exato. E isso dá vantagem. Não por acaso, Novo Horizontino e o Mirassol estão brigando. São treinadores que têm herança de trabalho. Foi uma largada ruim. O impressionante é que foi uma largada ruim do Novo Horizontino depois que se ajustou. Sim, mas é um clube que fez um campeonato paulista muito forte. Bom, muito forte. Muito forte. Não só no mata-mata. Eliminou São Paulo. Não só no mata-mata, mas na própria... E segurou o Palmeiras muito bem, inclusive, na semifinal. Muito bem, no seu modelo de jogo. E conseguiu chegar numa Série B quando ele precisava não só ser um time mais resguardado, como foi contra o Palmeiras e contra o São Paulo, mas precisou, em vários momentos, ser protagonista e foi ao seu jeito. Tentando sofrer pouco. Mas foi. Mas não era o time que você, voltando lá atrás, você olhasse, vamos ver no papel esses jogadores aqui. Não era assim. Você olha um jogador ou outro e não consegue enxergar assim, tantos talentos, tantos jogadores promissores, tantos jogadores, tanto que é um time que de muitos veteranos, inclusive, o Novo Horizontino, de muitos jogadores que já bateram na porta de clubes grandes. Donato, zagueiro, com história no Vila Nova. Quase soube ano passado com o Vila. O próprio Fabrício Daniel, que estava no Sport ano passado, tentando espaço, e hoje é uma peça que ajuda bastante. A janela do Novo Horizontino, Novo Horizontino contratou o Pablo Diego. E tá jogando, viu? E tá jogando. Não, mas saindo do banco, né? Saindo do banco, mas perdendo o gol. Mas é o modelo de jogador que serve para lá, forte fisicamente. Que é o que Eduardo quer. O que a gente viu, que eu falei muito no jogo do Goiás, que é um time muito físico, é o que o Novo Horizontino tem. É um time muito forte, brigador, e que se impõe muito nisso. Lá no começo do campeonato, quando a gente fez o nosso primeiro videoguia, obviamente que a gente não descartou o Novo Horizontino do jogo, porque a gente tinha 2023, continuidade de Eduardo, e a gente tinha acabado de assistir o Novo Horizontino fazer um excelente campeonato paulista. Mas, e eu lembro de ter sido bem direto nisso, por conta de você ter 6 equipes
com perfil, estrutura, poder financeiro muito superior, eu não enxergava uma brecha. Ano passado existia, a gente sabia disso. Ano passado, primeiro, existiam 3 potenciais candidatos ao acesso. Eram Ceará, Sport e Atlético Goianiense. Já haveria uma vaga. Sport e Ceará, né, por caminhos bem diferentes, o Ceará em momento algum se viabilizou, o Sport fez uma derrocada histórica, né, enquanto o Atlético Goianiense fez uma reação bem consistente, bem considerável na reta final. Ficaram abertas as vagas, mas esse ano eu enxergava realmente que não teria brecha para o que a gente chamou de G6, né? Santos, Sport, Ceará, América, muita gente para não perder. Curitiba e Goiás. E aí um Curitiba com SAF, que não funcionou, que não mostrou nenhuma vantagem competitiva, inclusive em investimento. Acho que o time do Sport tem mais investimento do que o Curitiba com SAF, pelo menos a olho nu. Sem ir ali para os detalhes dos contratos. Mas os trabalhos demoraram a acontecer, ou se perderam, ou tiveram curvas no caminho. E hoje a gente tem o Novo Horizontino basicamente sendo o primeiro a furar essa bolha e ainda possibilidades reais até de nenhum dos outros 5 conseguirem o acesso. Tá? Pode acontecer de só o Santos, dos 6, subirem. Não acho que é o mais provável, mas pode acontecer. Tá? Fred, até uma curiosidade que eu acho que vale sobre esse Novo Horizontino, até para a gente mostrar a preciosidade do seu elenco em termos de peças individuais. O Novo Horizontino, apesar da campanha que fez no Campeonato Paulista, que chamou muita atenção, praticamente só perdeu um dos seus jogadores, que foi Rômulo, que foi para o Palmeiras. Ou seja, por mais campanha, e que o Paulista é muito holofote, que a gente sabe, por mais campanha brilhante que ele tivesse tido, seus jogadores não chamaram tamanha atenção para que o mercado de uma Série A pensasse eles. Ao Sport que trouxe Chico de volta, né? Somente, pronto. Eles perderam o Chico para o Sport de volta porque ela estava dentro do contrato e perderam o Rômulo para o Palmeiras e não tinha como ficar. Mas mostra o quê? Que tantos outros jogadores titulares lá e que fizeram uma boa campanha no Paulistão e que já vinham até uma Série B do ano passado, que eu acho que isso é muito segredo do Novo Horizontino, essa manutenção dessa base, por mais que não seja de uma base que se enche os olhos, mas é uma equipe que tem o mesmo DNA, que segue a mesma linha de montagem e a mesma coisa do Mirassol que está brigando aí. Então, essa continuidade ajudou muito o trabalho do Eduardo e o do próprio Moza, que está aí na briga. É isso, tá? A gente vai agora ver um pouco desses números, tá? Que dão aí o agora absoluto favoritismo para o Novo Horizontino e para o Santos, tá? Primeiro, eles têm um número em comum, que não é por acaso. Os dois times perderam um jogo nos últimos 17. Veja, pode ser pouco brilhante, o Novo Horizontino com folga o maior pontuador dos últimos 10 jogos, né? Tem 23, o segundo lugar tem 18, que é o Amazonas. Mas aí nesses 17 jogos, tá? Uma derrota. O Santos não tá na lista, né, Cássio? Nesses últimos 10 você pegou como um super pontuador. Mas não perde. Tem 17. Mas não perde. É o terceiro, junto com o Sport. Não perde. Tá? Mas tem muito, são 5 empates. O Santos empatou 5 nesses 10 jogos. Mas esse número é um número muito... O Santos ainda flertou com crises. Em 2 momentos flertou com crises. Até recentemente, umas 4, 5 rodadas atrás, flertou quando perdeu o jogo em casa. Eu acho que mesmo nessa sequência, Cauê, a vitória sobre o América Mineiro flertou para sair do trilho ali. Estava 2-0 até os 45. Porque é um time muito no limite. É um time muito, por isso que eu lembrei de Guto. Foi provar para ter um empate. Em bons momentos. É um time muito no limite, esse time do Santos. Então, né, vários desses jogos aí, dessa sequência de... porque nessa sequência de 17, Cauê, nessa sequência de 17,
O Santos teve uma sequência de 7 jogos e 1 vitória. Foram 5 empates e a derrota pro Avaí, que essa Então, derrota. o trabalho tá na de conta, Fábio né? Carille A única vitória foi o 3-0 sobre o Paysandu em Belém. é contestado, até porque se esperava o Santos voando nessa Série B, mas é o modelo de jogo dele. O Santos entrou nessa Série B fazendo a escolha de ter um treinador que iria fazer esse modelo de futebol. Muito de somar resultados em cima de placares mínimos e tentar em cima de uma defesa muito sólida. E é esse time do Santos. Em vários jogos que eu vi do Santos, de futebol muito acanhado, de não merecer vitórias, apesar de só ter perdido, eu acho que uma vez em casa e um empate, foi aquele empate com o Sport, e perdeu, acho que foi não sei se foi o Amazonas, quem ganhou lá dentro, mas assim, é um time. O Avaí ganhou lá dentro. Com o Avaí. Com o Amazonas, ele sofreu muito com o Amazonas, mas perdeu para o Avaí. Mas foram jogos em casa que muitas vezes ele teve menor posse de bola do que o adversário, em vários momentos do jogo, em vários recortes do jogo. Então é um time que flertou em ter dificuldades. Mas o fato de não tomar gols ajudou demais a conduzir o time até aí. Ser esse motorzinho de pontuação, de fazer pontos, e não perder. E o próprio Fábio Carille, em ter a grife, fez com que o Santos fosse segurando ele. Talvez fosse um nome menos Série A, um nome menos midiático em relação a outros nomes que se tem para uma Série B, que muitas vezes você escolhe como aposta, o Santos tivesse já partido para um outro cenário de treinador e degringolado. Eu torci muito para nesses balanços de Carille que tiveram, e que ele fosse demitido. Porque eu achava que talvez aí o Santos pudesse errar na escolha e entrar numa curva descendente de vez. Mas não aconteceu e é difícil acontecer agora. Mas, talvez agora, mas mesmo assim, nos últimos 2 dias foram notícias em portais mais relevantes sobre até um interesse da volta de Sampaoli para 2025. Então, assim, não está muito firme não, ainda não. Mas, naturalmente, com uma derrota de 17 jogos, está muito mais tranquilo, porque realmente teve até uma sequência de 4 derrotas. Até o Botafogo, quando vendeu o mando lá para Londrina, né? Foi muito no primeiro turno. Foram 2 momentos bem tumultuados que eles tiveram. Aquele que Carlos se lembrou agora, e teve essa sequência mais recente, que foi a que teve a vitória da derrota para o Avaí. Porque eu acho que foi na sequência, o empate com o Sport, aí jogou fora, e quando voltou para jogar o jogo seguinte, eu acho que foi isso. O Avaí perdeu o jogo para o Avaí. Nos números históricos, o Novo Horizontino tem um número que a gente repete todos os programas. 100% dos líderes subiram. Depois da 27ª rodada, esse cenário não muda. 100% dos líderes subiram. E também 100% dos times com 50 pontos subiram, foram apenas 2. Tá? Na verdade, todos os times que tiveram 50 pontos ou mais subiram. Tá? E a gente já tem, no caso do Novo Horizontino, a projeção atualizada da UFMG, que é uma projeção de 92,6% de acesso. Pulou muito depois dessa rodada a projeção do Novo Horizontino. A gente não tem a do Santos atualizada, porque a UFMG só trabalha no expediente, né? É de 8 às 18. Os 3 pontos do Santos ainda não. Então só amanhã a UFMG atualiza. A turma trabalha ali expediente padrão. Mas o Santos estava com 70 antes dessa vitória, 70 e pouquinhos. Então vamos ver o salto que vai dar. No caso do Santos, as estatísticas históricas não são de 100%, mas elas são bem relevantes, tá? A estatística de que 80% dos times com 49 subiram, por exemplo, pode olhar aí para a tela e enxergar que nesses 80%, na verdade, são 100%. Porque quem não subiu? O São Caetano, dos 71 pontos. Então, Minhoca, esses 80% aí, você já pode considerar 100%, né? Porque
com qualquer time que faça esses 71 anos esse ano é para ser campeão. Quanto mais para subir, Minhoca. Então, a gente também tem aquela estatística ali, né, que 83% dos vice-líderes subiram, 3 não subiram, mas os 3 que não subiram tinham pontuação menor do que a do Santos, tinham 45, 47 pontos, e fundamentalmente uma diferença menor em relação ao quinto colocado. Porque essa, Minhoca, é uma marca da rodada. Agora não é mais aquela diferença mínima que a gente tinha. Além das vitórias de Novo Horizontino e Santos, a derrota do Mirassol e o empate do Sport, né? Mas até eu diria até que fundamentalmente a derrota do Mirassol deram essa sensação muito mais palpável de acessos encaminhados, né, Minhoca? É isso, Fred. Aliás, primeiramente, para falar pessoal, estou aqui pelo celular hoje, que deu um problema aqui no notebook, mas para falar disso, né, você tinha destacado aqui no último raio-x da segunda que havia um bloco de 5, né? E os perseguidores estavam ali um degrau e meio atrás. Isso, e aí até tivemos a volta ali do Avaí, a volta do América, mas quem ainda estava nesse bloco, ainda tivemos 2 tropeços, como você bem lembrou, né? O empate do Sport dentro de casa e principalmente a derrota do Mirassol já no começo da rodada na terça-feira. Então fez com que Novo Horizontino e Santos, nessa sequência atual, praticamente encaminhassem suas classificações. A gente já tinha dito, né, que o Novo Horizontino vai ter uma tabela, né, que poucas viagens, que ainda torna a logística para o Novo Horizontino mais tranquila nessa reta final de Série B. E o Santos, por ser o Santos, mesmo a gente fazendo as ponderações, como bem disse o Cauê, de um futebol mais sem ser tão confiável, né, do como se imagina o Santos, até mesmo em jogos que ele, em 2 momentos recentes, né, que ele chegou a abrir 2-0, a vitória na mão e por um acabou empatando e o outro quase deixou escapar o empate, a vitória. Então, eu vejo que na matemática aí, tudo indica, eu acho que o Santos, né, a gente está falando de uma equipe que sempre vai conseguir ali um contexto de resultado, e ainda acho que é também um fator determinante, talvez, para dizer como vai ser o G4, né? Porque enfrenta muitas equipes que vão estar nessa luta, né? Além de ter o confronto nessa próxima rodada contra o Novo Horizontino, talvez aí mirando uma fase mais adiantada de Copa do Brasil, né? Já que o campeão vai para a terceira fase, vai ter ali o Santos, vai ter o Mirassol, vai ter o Ceará, vai ter o Vila Nova, vai ter o Sport, Curitiba, a depender do contexto, mas são equipes aí que o Santos também pode estabelecer. E Goiás a depender do contexto também. Goiás, né? É verdade, não tinha visto. Então, assim, vai depender muito da linha de corte que talvez o Santos possa proporcionar para esse G4. Pode ser um pouco mais baixo, pode ser um pouco mais elevada, mas eu vejo, como você abriu muito bem aí a explanação, dois clubes que estão bem encaminhados. Eu acho que eu já até tinha alertado aqui, acho que há uns 3, 4 raios-x, que eu já estava nessa torcida, né? Que é Novo Horizontino e Santos, para mim, agora, quando enfrentar um adversário que tem a ver com relação aos 2 representantes nordestinos, tem que torcer para os 2 agora, nesse momento. Eu acho que não tem muito espaço para ficar secando, a não ser que secar o Novo Horizontino contra o Brusque, né? O Santos secar contra o Botafogo. Só nos jogos inevitáveis, né? Que são disputas que não são confrontos que afetam os 2 nordestinos que a gente analisa. Agora, nesse jogo, tanto faz, né? Tem uma último tiro aí, Cássio? Eu acho que, para mim, o pior resultado assim, é a vitória do Novo Horizontino. Para mim também. Porque a turma não larga, não. A turma larga, mas deixa. Não é isso, não. Não é isso, não, pô. É porque. Por todas as coisas. Porque a gente está fazendo aqui que 2 times, em tese, subiram. Mas, no caso do Sport, por exemplo, que está dentro do G4, ele pode até ficar ali ameaçado, mas é interessante. É interessante que ele consiga continuar enxergando isso, tanto o Novo Horizontino quanto o Santos quanto o Alves. Vai enfrentar os 2, inclusive, ainda. O Santos na última rodada. Então, por ordem, naturalmente, sempre o empate, né? Que 1 ponto some. Em segundo lugar, a vitória do Santos, por ser o mandante, por estar atrás, e em último lugar, do Novo Horizontino. Como diria Henrique Moura aí no chat, o Sport hipotético, afinal, está apenas 4 pontos. Mas o Sport hipotético...
Esse Sport Hipotético é um timaço. Só lembrando, o esporte hipotético vai subir, viu? O hipotético sobe. O hipotético, não sei. É. Tá, porque se o hipotético é os 3 pontos, ele iguala com o Real. Ele ganhou um ali do CRB, tá? Mas é isso, tá? Não tinha como a gente ter uma abertura diferente, tá? A gente no programa passado, né, falou em 63 pontos, né, como um número bem interessante para se trabalhar esse ano. E aí eles já estão muito próximos, né? Que é uma outra forma de enxergar, né, Minhoca? Você olha aí Uhum. para o Novo Horizontino, que tem um ótimo aproveitamento fora de casa, de 54%, O melhor, né? e o melhor do campeonato. Tem ainda 5 jogos em casa, 6 jogos fora. E é muito fácil enxergar 13 pontos aí, né? Sim. Você tem aí uma tabela que você enxerga os 13 pontos, ainda que tem esse jogo do Santos, vem o jogo da Ponte com um grau de dificuldade mais baixo, ainda que a Ponte esteja precisando de pontuação para minimizar ao máximo o risco de queda. Mas existe uma sequência pesada para o Novo Horizontino. De toda forma, a gente não pode. A tabela desenha uma sequência pesada, porque Santos fora, aí vem a Ponte em casa, um respiro. Amazonas fora, Amazonas Cássio acabou de quase de forma discreta ali passar, que é o segundo time que mais pontuou nas últimas 10 rodadas. Tá tirando ponto de todo mundo, tá sendo um time chato. Depois Sport em casa, Mirassol fora, Avaí em casa e uma sequência de Guarani e Chape fora, possivelmente ali brigando pela permanência. Não é o melhor dos mundos, né? A tabela aí do Novo Horizontino. Depois até acho que vem um respiro ali no final, né? Com porque se a Operário, com gente for. Paysandu. Se, Mas se para a gente 13 for. pontos é muito pouco, pô. Porque assim, a cada 5 jogos você faz 6 pontos, entendeu? Tipo, a cada 15 você faz 6. Aí no segundo. Porque assim, pode ser um bloco de 5, depois de um de 6, ou de 6 para depois fazer um de 5. Você tem que Ainda fazer deixa uma 4 sobra, né? vitórias aí. Claro, 4 vitórias e um empate, né? Assim. Então é bem tranquilo imaginar assim. É Você como a enxerga gente 3 utiliza. vitórias, você enxerga 3 vitórias muito claras. Ponte, Operário e Paysandu em casa. Fred, E você tem fora que que é capaz. torcer Isso. por uma crise, por exemplo, para que perca para o Santos, não ganhe da Ponte e perca para o Amazonas lá fora. E vem para o jogo e pegue o Sport, mesmo com pontuação ainda possivelmente dentro do G4 e tranquilo, mas com medo de se aperrear. Se não for esse cenário, é muito difícil, pô. É muito difícil, É muito difícil. E a gente está torcendo para o Se alto. fizer, eu diria assim, se fizer 2 pontos nos próximos 4 jogos, aí realmente pode estar com um certo receio nesse momento de tá sentindo a pressão de subir. Mas é uma equipe que é capaz de ganhar do Santos, é capaz de ganhar do Sport. É uma tabela difícil, Mas o Novo Horizontino, o campeonato dele todo foi esse. exatamente. Sem apresentar esse futebol. É uma regularidade. Assim, o jogo do Curitiba, por exemplo, para mim é o melhor retrato desse Novo Horizontino. O Curitiba jogou muito, aliás, contra o Novo Horizontino, abriu o placar, empatou, fez o 2-1 e no final foi buscar o empate. Então, assim, é difícil de bater o Novo Horizontino, porque está sempre vivo, tem um poder de conclusão muito bom, né? Tem, assim, alguns jogadores que estão conseguindo resolver. Eu acho que essa é a única questão que eu não consigo imaginar uma queda acentuada. Pode ter ali uma queda de rendimento, pode cair como terceiro, pode passar em terceiro, Veja, quarto lugar da competição. A tabela tem uma armadilha para ele. Mas para ele rapidamente desarmar essa armadilha é muito fácil, pô. Um empate com o Santos ganhou da Ponte e acabou a armadilha que a gente tá falando aqui. Pois é, os 4 pontos que eu falei, e são 2 resultados assim mais para possíveis do que pelo contrário. Tá? Então, o jogo contra o Botafogo semana passada, Fred, foi surreal. Pô. Tudo bem que o Botafogo tem suas limitações. Mas assim, o grau de organização defensiva do time, mesmo com 3 a menos, pô,
Foram 3 a menos e os caras Foi. organizados, sem dar muito espaço, pô. Assim, é um 2 a time menos, porque o Botafogo muito- teve um expulso também. Não, mas acho que ficou 3 contra 1. Assim, Então, 3 no contra finalzinho ficou 3 contra 1, é. Mas é Mas um o que eu time- falei, não foi 3 a menos, foi 2 a menos, né? É isso. É um time muito chato defensivo, pô. É um time que ele tem aquela fórmula que combate o estilo de futebolzinho de Série B, do Vila Nova da vida, esse futebolzinho de chutar na área de todo jeito, de levantar muito bola na área, porque ele é muito pesado na defesa alta, na defesa forte. Então ele consegue ter esse antídoto para esse futebol mais Série B de muitos times, de tentar alçar a bola na área, de ir do pinball. Tem um É, o time superchat de Michel Xavier. Rapidinho, Minhoca. Que é Pode ir. só para realmente reforçar o que a gente está dizendo, né? O jogo do Novo Horizontino é assim: cruzamento na área, ou jogada de escanteio e gol. E uma defesa forte é o que a gente já passou aqui. Michel entrou no programa. A gente já tinha passado por essa análise mais técnica, inclusive, do Novo Horizontino. Fala, Minhoca. Não, o que eu ia falar era isso. O Novo Horizontino ele incorporou o modo Série B, porque vimos várias equipes jogar nesse modo Novo Horizontino. Então, o debate aqui muitas vezes não é para falar que o Novo Horizontino é a melhor equipe. Aliás, é uma Série B de baixo nível técnico. Assim, claramente desde o começo, não à toa a gente vê muitas equipes tropeçando. Só que o Novo Horizontino é a equipe que consegue falhar menos, né? A gente já viu vários jogos do América cometer falhas graves, do Sport, do Ceará. Isso. Quando você olha assim, é o recuo de bola errado, é o goleiro falhando e tal. Contra o Não próprio tem Novo pitoresco. Horizontino. Não tem o pitoresco. Não tem o pitoresco, assim, se aconteceu foi pouquíssimas vezes, raríssimas vezes. Quando, na verdade, se você olhar para todas as equipes do campeonato, o Santos, como a gente estava citando, o Santos teve 2 jogos na mão, um 2-0 na mão. O Vila Nova ontem estava com 3-0 na mão. E por pouco não deixou a Chape buscar esse empate. E era contra a Chape, né? Um dos adversários piores do campeonato. Assim, o Novo Horizontino, ele ganha apertado, 1-0, às vezes levando pressão, mas voo de cruzeiro. tá sempre organizado. Cruzeiro. Tem turbulência, não. É muito limpo. Exato. O céu aí do Novo Horizontino, tá? Mas, enfim, todos os números indicam acesso, os números da temporada, os números da história, tá? Mas o Novo Horizontino tem o caminho limpo e a gente só pontuou aqui que uma tabela com desenho chato. Esse seria a minha definição. O tipo dos jogos em casa e o perfil dos jogos fora ficou chato. Mas a gente já sabe e está cansado de ver ele desarmar essas armadilhas. Enquanto isso, o Santos, em relação à tabela, vai para 2 jogos na Vila, esse do confronto direto contra o Novo Horizontino, e depois um jogo bem mais tranquilo, né, contra o Operário. Se fizer os 6 pontos aí, né, aí, pelo amor de Deus, o campeonato vai 100% aí abrindo caminho para o acesso. Depois também tem, porque é aquilo que eu venho falando, a gente título, na verdade. a gente tá vivendo uma fase de poucos confrontos diretos. A gente disse isso. Daqui a pouco começa. Já vai ter esse Santos e Novo Horizontino, já vai ter Ceará e Vila Nova. A gente vai começar a ver agora, quando chegar naquele miolo ali, vão ser 3, 4 rodadas de todo mundo de cima enfrentando todo mundo. Então, vai ter um novo balanço nessa competição. Foi justamente nesse trecho que a gente começou a falar muito em achatamento lá no primeiro turno, porque os confrontos diretos passaram derrubando quem vinha em cima e aproximando os perseguidores, tá? Então, esse é o desenho aí dos dois encaminhadíssimos para o acesso, tá? E agora a gente vai passar justamente para o outro bloco, começar a analisar a turma que disputa as últimas 2 vagas. Esse últimas com algumas aspas, porque o futebol
A gente já viu muita coisa. É prudente considerar que está se brigando por 2 vagas, que tem 2 brechas. Assim. Se, obviamente, é o que a gente fala. Antes de começar o campeonato, a gente já dizia o seguinte, que tinha 3 vagas. Que se o Santos desse brecha, seriam 4. Isso. O Santos deu brecha, durante grande parte do campeonato, a gente considerou 4 vagas. Aí, no momento que o Santos passa a não dar mais brecha, independentemente da performance, mas em termos de pontuação, passa a não dar mais brecha, aí você retoma. Então, a gente não está criando aqui uma análise, a gente está, na verdade, fazendo uma análise que a gente já tratava dessa forma antes. Só que agora, a grande novidade não é nem o Santos retomar, é a regularidade do Novo Horizontino, que faz com que em tese, era para ser um clube para estar brigando pelo acesso, mas num pelotão, e na verdade passa a ser um clube que com bastante antecedência já começa a fisgar essa vaga. Então, eu acho que é bem prudente para os demais enxergar 2 oportunidades apenas, nesse momento. E como eu ia dizendo, no futebol a gente já viu de tudo, mas a gente nunca viu uma reversão desses 2 cenários. Já viu de tudo, mas o que costuma ver é isso subir. Exatamente, nunca viu, Cássio, não subir. Não, a gente já viu de tudo, as grandes reviravoltas, assim, tudo bem, já viu de tudo. Mas o que costuma ver mesmo nesse de tudo é Novo Horizontino e Santos seguirem. Mas eu tô até sublinhando e colocando, ou mais do que isso. Como estão os números na tela, nesse cenário não existe reversão. Não existe histórico. O único é o São Caetano. Mas o São Caetano ele faz que não todo mundo conta. tem esperança. Porque é brutal. São Caetano é campanha de campeão que não subiu. aquilo ali é uma anomalia. E o próprio campeonato desse ano não se desenha dessa forma, né? Então, assim, não, nem perto, vai para 63. Então é isso. E esses números existem para ser renovados. O Sport ano passado não quebrou o recorde. Tive até uma dúvida que se o Criciúma também tinha feito a mesma quantidade. Enfim, acho que o Minhoca até sabe isso melhor, mas a quantidade de rodadas dentro do G4 não subiu. Então, assim, acontece. Eu teria como ver se tivesse notebook. Hoje não tem. Então fica a versão por enquanto, já que não vai ser. Então a gente vem aqui, né, para um outro lado da moeda. Primeiro a gente destaca ali os 7 pontos, né, abertos do Novo Horizontino em relação ao Mirassol, que é o quinto colocado. Um aumento de 2 pontos, né, na rodada passada. Na verdade, um aumento de 3 pontos, né? Na rodada passada acho que já estava em 4, né? É isso mesmo, são 3 pontos. Foi até maior o ganho. Não foi nenhum ganho de 2 pontos, não. Foi um ganho. Porque era o quinto. Na rodada anterior, que eram 5 pontos, né? Na rodada passada já eram 4. Porque o Sport era 42. Não, eram 5 mesmo, eram 5. O quarto tava 42. Eram 5. E o quinto também, no caso, né? Eram 5. Então, realmente subiu 2 pontos. Mas o foco aqui dessa tela que a gente está vendo é a delimitação histórica. Outra delimitação histórica que a gente traz aqui. Quem conseguiu resistir à alta madrugada ontem, quando a gente entrou no telecast do Ceará, a gente trouxe esse spoiler, tá? Nunca um time subiu com menos de 40 pontos na 27ª rodada. Nunca. O que o Ceará busca, o que o Curitiba busca, nunca existiu. Goiás e Amazonas, ainda existe o Goiás hipotético e o Amazonas hipotético, eles se enfrentam no jogo atrasado, e quem vencer esse jogo, alguma pontuação desse jogo fará, como o Cássio até destacou no programa de ontem, que um dos dois entre no bloco de onde a história abre o caminho, tá? Mas nunca, com 39 pontos, um time subiu com 38, abaixo de 40 nunca. E eu destaquei aqui os 3 times que conseguiram subir com 40, só foram 3, tá? Com 40 só foram 3. É um número baixo, tá? O Figueirense é a maior arrancada, porque nesse momento do campeonato, em 2013, ele era o 10º e estava 5 pontos atrás do 4º colocado. Em 2006, o América era o 6º, mas estava a 1 ponto. E 10 anos depois, em 2016, o Bahia também era o 6º
e estava a 2 pontos. No caso do Avaí, que é quem tem 40 pontos agora, está a 3 pontos do quarto colocado, mas são 3 pontos com asterisco, porque se o Sport vence o jogo do Operário, essa diferença do Avaí se transforma em 5 pontos. E aí vira uma missão próxima àquela do seu arquirrival do Figueirense de 2013, tá? Minhoca, a história se posiciona contra o Ceará. O momento também, né? Uhum. De onde é que se tira? De onde é que se pode puxar um fio de esperança? O Sport perdeu em casa pro Operário. Era isso que eu ia Não, dizer. o pior que O é. Ceará depende exclusivamente do esporte hipotético. Mas Pô, mas pode acontecer, naturalmente pode. tem muito o mas que sei lá, fazer. mas é uma farrapada. Assim. Na ilha, seria bota que é na Não, ilha, tá? É óbvio que pode acontecer. Não sei se o Sport vai somar todos os pontos. Pode perder, enfim, obviamente ninguém faz ideia. Mas assim, esse jogo específico, esse jogo ali está depositado faz tempo, assim, a farrapada desse jogo assim seria muito cruel. E hoje até houve, Cássio. É porque isso é quando a gente for. Mas pode seguir, tem que Minhoca. considerar isso. Só um ponto, Minhoca, você nesse momento tá com um leve delay, tá? É melhor deixar ele falar mesmo. Tô reparando. Você ficou com um leve delay. Mas, Minhoca, segue mas aí. Deixa eu falar então. Vai. É porque eu acho que a única situação que pode ainda colocar o Curitiba, o Ceará, até mesmo o Amazonas e Goiás estão numa situação mais delicada, é de fato, porque assim, hipoteticamente, se é a rodada 27, a gente vê um quarto colocado com 43 pontos nesse momento. Porque aí a diferença de pontos hoje que o Ceará está do quarto colocado são 4 pontos, né? Que pode ser, se o Sport empatar, por exemplo, pode ser 5 pontos, que é aquilo que o Figueirense acabou conseguindo tirar, mas fazendo também uma reta final absurda, né? Eu lembro que essa campanha em 2013 é uma reta final onde o Figueirense fez uma pontuação muito elevada, muito elevada. Então, tudo depende desse contexto, mas é como eu estava dizendo ontem, né, na análise do jogo do Ceará, que eu não conto com essa possibilidade. É a mesma coisa do que a gente acabou de falar de Novo Horizontino e Santos. Se Novo Horizontino e Santos a gente já considera com 2 vagas encaminhadas, não garantidas, mas encaminhadas, hoje, para quem está buscando o G4, tem que olhar muito mais para o Vila Nova do que para o Sport. Porque é a mesma coisa. Se o Santos e o Novo Horizontino derem brecha para os outros que estão tentando perseguir, é a mesma coisa. Se o Sport der brecha, aí beleza, acaba sendo o Sport. Mas no momento, todo mundo aí tem que olhar, no caso, para o Vila Nova. Como a distância, né? Como se fosse a distância real para conseguir. É o mais seguro. Se eu estivesse fora, do G4, e aí eu acho que a gente tem que ser justo com nós mesmos. A gente não estaria considerando, se fosse ali, inverte América e Sport. O Sport tem 41, o América tem 43 e joga em casa com o Operário. A gente não estaria contando com a vitória do Operário. É claro que como a gente aqui... vai ser racional. Acho que os outros adversários talvez devem contar. Eu acho isso mesmo, Fred. Porque a gente, assim, ok, mas vai eu, Cássio, porque não é garantido. Eu, Cássio e Cauê, somos torcedores do Sport, então, assim, a gente fica morrendo de medo de falar qualquer coisa desses 3 pontos, né? Por superstição, claro. por qualquer questão. Eu sempre considero a pontuação do Sport é a que ele tem. Cássio eu odeio o esporte hipotético. Não, mas na lógica do esporte faz sentido realmente contar, tipo assim, ó, não tem nada. Isso, eu não tenho. A gente pode perder. Imaginando que a gente vai perder, né? Tem que ser essa lógica. Do esporte tem que ser assim. Agora, dos adversários, assim, claro, no dia do jogo, a carga toda vai ser, vamos lá, Operário. Todo mundo vai ser Operário nesse dia. Agora, especificamente para o campeonato, você tem que considerar essa hipótese. Até porque o Operário não é um bom visitante, o Sport tem um mando muito forte, principalmente confirmando a ilha, né? Então, nesse sentido, hoje, e aí falando desses concorrentes aí, né, que é no caso Curitiba e Ceará, vão ter que fazer algum patamar de 8 vitórias em 11 jogos, né? No caso Curitiba, talvez 9 em 11, ou 8 mais um empate, ou 2 empates. É algo assim, onde não há nem mais a margem para
desperdiçar pontos, onde eles já desperdiçaram demais. Cada rodada, e o Ceará, por exemplo, teve esse sentimento nessas duas últimas, quando somou 0 pontos, é quase como dando um adeus, né? Vai saber agora, daqui a pouco ele vai mostrar a tabela, né, de cada um dos postulantes, mas o Ceará já tem que ter algo de imediato, assim como Curitiba, enfim, essas equipes não tem muito tempo a perder, não. Eu acho que Minhoca, no final das contas, acabou definindo bem. O Sport tá certo em não contar com os 3 pontos. E os adversários estão certos em contar com os 3 pontos, porque você tem que trabalhar no pior cenário. É aquele negócio, como é aquele. Deu branco de idade. Tem um animal que está na sala, que a galera fala que é. Um elefante na sala. Tem um elefante na sala. E tá todo mundo ignorando aí. Pronto, aí o Sport fingindo que o elefante não é dele e os outros acham fingindo que o elefante não. Então, é assim, seu, rapaz. É seu. Esse elefante é isso. Sei nem que bicho é esse. É o que eu falei, eu tenho certeza absoluta que se a gente aqui, no 45 minutos, invertesse América e Sport, o Sport 41. Faria. A gente dizia, meu irmão, olhe pro Vila Nova, não olhe pro América não, porque o América vai ganhar do Operário. Quer um exemplo? Inclusive, com o Amazonas sendo o adversário mais duro nesse momento, a gente olha o Goiás e coloca assim, ó, carinha de 40 pontos. Só que o jogo é muito mais duro. É muito mais duro, mas a gente não trata o Goiás, ele tá morto com 37. O Goiás pode estar mais próximo do que se imagina, porque com esses 3 pontos a menos que ele pode tentar, vai ser difícil. E se for o Amazonas, aí é o que o Amazonas aproxima de vez. Mas o Goiás, por ter mais tradição, por isso que eu citei, pelo viés do Goiás. E fora também, acho que até alguns fatores, por exemplo, Lisca chegou agora no América Mineiro e foi muito bem nos 2 jogos em casa, né? Pepa chegou no Sport também, já dando... O Goiás com o Mancini a gente não confia tanto. Aí tem esse patamarzinho. Ô Cássio, teve um alarme falso hoje, né? Estranho, mas teve um alarme falso aí em relação a esse jogo Sport Operário, né? O Goat chegou a marcar o jogo no YouTube para uma data que seria impossível, que seria na quarta-feira que vem. O Sport... E o próprio canal... isso chegou... É aquele negócio, meu irmão. Torcedor, jornalista, todo mundo... É o Berdão Torres. Desde o Twitter. É um miserável em termos de achar coisa. Assim, sempre foi um cara... Para raio. Exatamente. E assim, obviamente ele fez toda a conta que o Twitter não é na hora dessa que faz falta, assim, que você tem de saber todos os possíveis contatos do exterior que poderiam... E aí nessa só... Um clube tal de não sei aonde pode estar vindo jogador dali. E de vez em quando vem mesmo. E assim você não faz ideia se não tiver um contato, ou se não tiver um jornalista falando dali, uma informação falando dali. E nisso, eu sou jornalista, mas e trabalho na área de comunicação também, mas também tem gente que é só torcedor, que é muito interessado no seu time e está sempre fuçando. Aí numa dessa, o cara foi ver lá a transmissão e achou. O Gold marcou, ele disse, esse jogo aqui. Porque o Gold, ele tem um canal do YouTube, né, que tem os direitos da Série B, geralmente eles transmitem os mesmos jogos da Band e da TV Brasil, passa em TV aberta, e eles também têm o direito de transmitir no streaming no YouTube. Então, como a gente costuma fazer, só que a gente faz por poucas horas antes. Nos jogos, que a gente geralmente faz com muita antecedência, faz com dias, semanas antes, bota ali um em breve, você já cria o link daquela transmissão que vai ter. Como vai ter, por exemplo, Mirassol Sport, vai passar no Gol. Aí nisso, no feed lá de próximas transmissões, tinha lá a do Sport, inclusive com arte e com tudo, tá? Para não parecer que é um erro de digitação, tem lá 25 de setembro, a data, tava tudo lá certinho. E assim, ainda que fosse muito estranho, porque o Sport joga segunda-feira, 25 de setembro, já semana que vem, ficaria muito em cima. Pô, será que vão de última hora puxar o jogo do Paysandu para o domingo? Ou esse jogo vai ser mais tarde, vão fazendo as obras, vai ser no intervalo mínimo, enfim. Mas era o canal que vai passar o jogo, tipo, não é uma emissora que não tem nada a ver com a competição, é uma emissora que pode comunicar, faz cobertura da competição, beleza. Não, nesse caso é um canal que transmite a competição. Então você não pode não podia ignorar, que o canal que transmite a competição estava dizendo que o jogo ia ser naquele horário.
Aí a gente, né, 45, o Pedro Maranhão acionou o Sport não tinha sido notificado, o próprio canal disse que tinha sido errado, retirou. Na verdade, ele deixou privado o link. Mas aí eu entendo, é mais uma questão de mecânica do site, para não ter que criar um link novo depois. É meio que só ajustar a data lá, já está criado, vai passar de todo jeito o jogo. Aí não precisa pagar mesmo da rede, não. Bota privado, mas tirou do feed. E esse jogo não será então no dia 25, mas ficou durante algumas horas ali no ar que seria dia 25. E a CBF também não confirmou nem nada. No fim das contas, vai acabar sendo a data que Minhoca tinha falado. Porque essa era a única brecha, basicamente. Depois disso, não vai ter brecha até a proximidade do próximo jogo contra o Operário, para ser tipo como foi com o CRB. De jogar duas vezes seguidas com o CRB e talvez jogar 2 vezes seguidas com o Operário. Mas, enfim, mal entendido ou não, Fred, se tivesse feito o arranjo, eu teria achado melhor, tá? Que fosse Paysandu fora, Operário em casa e Mirassol fora. Eu teria achado um ajustezinho nessa tabela aí. Era só o jogo do Paysandu, era o jogo do Paysandu ser domingo, pô. Ou então, não, mas poderia esse ser na quinta e o Mirassol ir para segunda. Isso. Mas o Mirassol, já é que tá, o Mirassol já tá na grade, porque é tudo questão de grade, né? O Mirassol já é a grade da Gold do domingo e da TV Brasil no domingo. Sim, mas o jogo da segunda é grade do Sport TV também, né? Sim, mas não é da TV Brasil. Esse jogo tá no Sport TV. Pronto, 6h30 esse jogo de segunda-feira. O jogo é 6h30. 6h30. Horário estranhíssimo. A bronca aqui lá não é que nem ali na Pernambuco, a galera chega no segundo tempo por causa do trânsito. O estado é no meio da cidade, mesmo, a Curuzu. Então... Não sei nem se pega o horário da chuva, né? O horário da chuva, né? O horário da chuva dela aí. Tem essa resenha lá. Antes ou depois da chuva? Que é final de tarde. A gente tá vendo aí na tela agora a tabela do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto colocados, tá? Teve uma pergunta aqui no chat, eu até posso subir para tentar encontrar quem fez a pergunta. Henrique Moura pediu para ver o percentual de acesso de quem tinha 41 pontos nessa rodada, né? Que é o que o América tem. Com 41 pontos, 19 times já chegaram com 41 pontos e só 2 subiram, tá? O Curitiba, em 2019, subiu com 66 pontos. E o Vitória, em 2007, subiu com 59. Então você descarta o Vitória aí com 59, tá? Ficaria um time que conseguiu acesso. Porém, dando uma análise nos números, a gente teria ali uma campanha da Portuguesa com 62 e do CSA com 62. Os dois terminaram em quintos, que poderiam resultar esse ano numa campanha de acesso, né? Então é um patamar ali que costuma levar os times ali para 58, 59, 60, é mais ou menos por aí essa numeração, essa pontuação atual do América Mineiro, tá? Então, analisando o que está aí na nossa tela, o Sport, ele ainda tem a terceira melhor projeção ajustada de campeonato. O que é projeção ajustada? Todos os programas eu sou bem didático em explicar. Você pega os 67% de aproveitamento do Sport em casa e replica nos 6 jogos que ele vai ter em casa. Você pega os 44% de aproveitamento que o Sport tem fora e replica nos 6 jogos que ele vai ter fora. Isso deixaria o Sport com 62,8, basicamente 63 pontos na rodada 38. O Vila Nova, hoje, tem uma projeção ajustada de 62. E é muito claro o que explica isso, porque ele tem 5 jogos como mandante e 6 como visitante. E a gente aqui no Vila Nova está falando de um time que ainda não perdeu em casa, que tem 86% de aproveitamento, que é o melhor mandante. E aí eu queria jogar uma luz, mais uma vez, nessa tabela do Vila Nova, relacionada ao mando de campo. Ele tem Botafogo, Curitiba, que daqui para lá dificilmente terá uma mínima chance matemática, Amazonas, que também tende a ver essa chance diminuindo, e ali mais perto da reta final, Ponte e Ituano, que podem estar brigando pela permanência.
Minhoca, a gente olhou essa tabela do Vila Nova, faltavam 7 jogos. E a gente disse, rapaz, dá para ganhar os 7. 2 já foram, né? Dos 7, já ganhou 2, né? E a gente continua olhando agora com 5, dizendo que dá para ganhar os 5, né? Eu nem lembro se eram 7 ou 8 quando a gente olhou. É porque eu acho que é aquela coisa, o Vila Nova, ele tem feito um aproveitamento impecável até agora dentro de casa, mas também um desempenho que gera dúvidas em alguns momentos, né? O próprio jogo do CRB, essa vitória sobre a Chape, que estava quase encaminhada. O Vila Nova, eu acho que ele tem um ponto que pode ser positivo e um outro que pode ser negativo. Se por acaso o Vila Nova agora começa a ir bem fora de casa e conseguir manter o bom desempenho em casa, sobe tranquilo. Só que ao mesmo tempo, se ele perde esse fator mando de campo, por algum contexto aí, já começa a cair de rendimento, essa campanha fora de casa deles é horrorosa, né? O Cássio até trouxe aqui ontem, a gente estava falando que 8 derrotas como visitante, é assim, péssimo, né? Aliás, são as 8 derrotas que tem no campeonato. E muitas vezes, assim, é difícil imaginar que uma equipe vai conseguir terminar sem perder dentro de casa. Já aconteceu, mas não é um desempenho também que é como o Cauê uma vez falou, né? Quando até chegou a ganhar do Sport. Assim, é a jogada manjada do Vila Nova, jogada pelas pontas e tudo mais. E aí eu não sei, por exemplo, o Botafogo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto. É um time, às vezes, que vez ou outra tira ponto, né? O Curitiba, mas esse é um jogo chato. O Amazonas também é um jogo chato. Então, se ele não O problema confirma desse aí... jogo do Curitiba e do Amazonas é que campeonato a gente vai ter daqui a 5 rodadas. Porque, como ele vai ter mais jogos agora fora, né? Se ele for continuar muito mal fora de casa, vamos lá, se aí vai ter campeonato. Aí vai ter Exato. campeonato. Perfeito, Exato. Perfeito. Exato. Porque essa curta sequência dele é onde ele pode se atrapalhar, né? Fazer uma galera chegar próxima ou até mesmo passar. E aí vamos ver quem de fato, como o Vila Nova vai retomar para os jogos em casa, nessa sequência aí que seria Curitiba e Amazonas, que dos 5 jogos, são os 2 jogos que eu considero mais difícil, né? Tanto Curitiba quanto Amazonas. Então, o Vila Nova tem uma perspectiva de possivelmente patinar nessas próximas rodadas. Tem uma projeção aí de dificuldade para mim nessas próximas 4 rodadas aí, contando esses 3 jogos como visitante. E é a mesma tabela do Sport, né? Basicamente, o Sport faz 2 agora e 2 fora agora, ele faz 2 fora daqui a 2 rodadas. Mas é o terceiro e o quarto indo para uma sequência imediata de 3 fora e em casa, né? O que pode dar uma reanimada e manter muito acesa a chama dos perseguidores, tá? Apesar que o América é semelhante, né, Fred? O América também. O América também. É a mesma coisa. E horroroso fora, igual ao Vila Nova, né? 3-1. Os mesmos 23% de aproveitamento do Vila Nova. Aí você pra tem mim, inclusive, Mirassol. Aí você teria o Mirassol teoricamente no equilíbrio maior de jogos, mas só jogo pesadíssimo. Só no tornozelo. Só no tornozelo, meu amigo. E porque é o pior América... time deles atualmente, né? Em desempenho. 5 pontos em 18. O América tem uma tabela mais considerada acessível, né? Nos jogos fora. Eu acho a melhor tabela dos que a gente tá vendo aí. A melhor tabela para mim é do América. Muito bom. Mas ele precisa sobreviver a esses 2 jogos fora. Agora, urgentes. Ponte Preta e CRB. Tá todo mundo ganhando da Ponte do CRB. Hoje se inventaram e deu Ponte. Mas ele precisa chegar e ganhar. Porque se ele faz 41 pontos, se ele fica com 42 pontos, arruma só um empate daqui a 2 rodadas, aí o buraco vai ser. Eu acho que são, nas últimas 10 rodadas, se duvidar, são os 2 piores do campeonato, viu? Em pontuação. Olha aí, Cássio. O Cássio estava com esse cenário aberto, né, das últimas 10 rodadas. Eu acho que Ponte e CRB são os piores mesmo. Eu acho que são os piores. A Ponte pode ter deixado de ser o pior por conta da vitória de hoje. CRB pior, Ponte Preta segundo pior. Tá vendo? Não, mas a Ponte não, ela tá sem os 3 pontos, ou seja, ela não é o segundo pior, não, tá com 9 pontos. O segundo pior agora é o Paysandu. Tá. O Paysandu, pronto. Mas era até então. Era até então. Eu acompanhei o jogo entre eles hoje. A Ponte ficou com um jogador a mais, né? Teve uma expulsão de jogador do CRB. E assim, Anselmo Ramon perdeu um gol inacreditável.
E Mas a aí, por expulsão ter foi perdido muito, na muito no sequência, a fim. Ponte fez o gol. Foi muito no fim. Então, mas depois da É. expulsão teve essa bola de Anselmo Ramon, né? Foi, exatamente. Assim, o quanto a Ponte está muito fraca e o quanto o CRB é pior ainda, né? De aos 51 ainda tomar o gol dentro de casa. Essa tabela do Sport. Cássio, Cauê, Minhoca. O Sport deixou escapar aí de forma bem Eu tinha sofrida. mencionado. É porque quando você estava falando no raio-x da segunda, era muito falando assim, não, o Sport ganhando, dá para negociar o empate aí fora, não sei o quê. E eu tinha alertado, lembra que eu falei assim, Sim, mas caso empate, não vou nem pegar o pior cenário, não. Vou empate. Eu falei, tem que ter vitória, ou contra o Paysandu, ou contra o Mirassol. Não tem aonde, se o Sport deixar escapar os pontos em casa, ele vai ter que compensar fora. Então esses Ele dois eleva a jogos... pressão demais. exato, porque aí o jogo do Ceará se torna muito pior em termos de pressão e tudo mais. O Ceará E o jogo talvez do na Novo frente. Horizontino. Veja só, se o Sport não vencer um desses jogos, tem uma chance do Ceará chegar na frente na tabela. Se o Ceará O somar Ceará faz as duas 3 vitórias, pontos, 45 45 é. é. O Ceará Mas é chegaria na isso. frente. O cenário do esporte nesse momento agora é assim, como esse jogo do Operário só deve acontecer após Novo Horizontino, é uma coisa, eu acho que o Fred mencionava isso quando estava com esses dois jogos de ausência, né? Que eu também entendo muito pela a lógica do torcedor do esporte. Nesse momento, o esporte tem que estar no G4, tendo os bônus ainda a desfrutar, que é tendo o jogo do Operário ainda a desfrutar. Você tem que entrar nessa sequência, depois desses 4 jogos, até o jogo do Novo Horizontino, porque você vai ter numa reta final 5 jogos em casa e 3 fora. Então, até nesse contexto, para o esporte, é estar no G4 quando tiver essa sequência, esses 8 jogos isso. restantes faltando. Aí, vou dizer uma coisa, viu, Minhoca? Se o Sport sair de Novo Horizonte no G4, o Sport se torna um favorito ao acesso. Se sair de Novo Horizonte no G4, porque aí ele limpou os jogos em casa dele, os mais difíceis, que teria sido Goiás e Ceará. Ele limpa os jogos em casa e limpa as pedreiras fora. Né? Ele ficaria aí com armadilhas em casa. Né? O Guarani tem jogado bem, né? A Chape de vez em quando complica. Mas aí o Sport ainda teria 3 adversários fora de objetivos incertos daqui para lá. América, Operário e Ponte. Existe um desenho aí para o Sport que ele poderia enfrentar o Operário, até 2 vezes no caso, e a Ponte, eles sem qualquer objetivo. É um desenho factível até. Né? Depois dessa vitória da Ponte, que pode ter dado uma oxigenada para não ficar na zona de rebaixamento ali. Mas eu acho que a missão é essa mesmo, sabe, Mioca? Acho que você colocou uma missão muito, muito direta para o esporte. Encarar agora é o seguinte: faz de conta que o campeonato acaba contra o Novo Horizontino. Não tem jogo a mais, não tem nada. Faz de conta que acaba contra o Novo Horizontino. Dê um jeito de ficar entre os 4, de defender essa posição, tá? E aí o jeito pode ser somando ponto, secando os adversários, o jeito pode ser de todas as formas. Mas dê um jeito. Atacar vai, Fred. Atacar vai. Não vai ser pelo Não vai não vai. Não vai ser um time de especulação. Não vai ser um time de escolher iniciar o jogo 0-0, acreditando que esse 0-0 é definitivo. Vai tentar. É um time que vai tentar. Pô, tentou contra o Avaí, tentou contra o CRB. Eu diria, Fred, que assim, pro esporte ter... É porque eu tô colocando sempre a margem mais segura aí pro esporte, né? Por isso que eu tava citando esse cenário. Se o esporte tiver 50% de aproveitamento nesses 4 jogos, ou seja, 2 vitórias, né? Tentar buscar 2 vitórias, vai ficar com 49 pontos. E é, assim, uma condição bem favorável para somar ali seus 14 pontos, 12 pontos, tendo 5 jogos em casa e alguns jogos fora. Então, eu diria que 50% agora
pro Sport seria uma pontuação, assim, chegar perto de 50, se chegar em 50 ou mais, aí é cenário como a gente falou. E vai estar é o dentro do perfil que G4, você falou. É trabalhoso, viu? Vai ser Não, é trabalhoso. Vai ser trabalhoso, vai ser trabalhoso. E é o que Mas você falou. tem que ser trabalhoso. Mas E pra aí é nesse trabalhoso é que vai se lamentar os 2 pontinhos que foram pro ralo contra o Goiás. Isso. Esse eu concordo. Isso. Porque é como vocês falaram, no último raio-x, quando O vocês jogo, se tivesse trouxeram 2 pontos do cenário, Goiás, podia empatar um aí. Isso, exato. É por isso que eu estava dizendo, não tem como o Sport sair desses 2 jogos fora de casa sem ter uma vitória. Tem que ter uma vitória. Claro, aí, obviamente, Não foi o caso do o Ceará. jogo do Ceará vai ser um jogo difícil. Não, é porque o jogo do Ceará vai ser um jogo considerado mais difícil, mas também é onde ele vai ter que buscar como foi o caso os do 3 pontos. Ceará, Minhoca. Como foi o caso do Ceará, Sim, Curitiba. Perfeito. E necessário Mas não tem como, né? negociar os cartões, porque tem muita gente decisiva pendurada. Agora o Mirassol também, viu? O Mirassol tá todo carregado pendurado contra o Goiás. Porque eu assisti o jogo do Mirassol com o Guarani, tava o time todo pendurado, o Mirassol Quase ninguém levou... Acertaram a trave de novo aos 50 do segundo tempo. Foi, o Mirassol levou... perdeu 3 pontos dessa conversa. 2 que ele poderia ter transformado em empate e vitória, e 1 contra o Guarani que poderia ter transformado a derrota em empate. Só de bola na trave aos 50 do segundo. Eu acho que ele começou o jogo do Guarani com 7 pendurados e saiu com 9, pô. Porque ele levou 2 amarelos e ninguém que tava pendurado levou amarelo. O Mirassol também vai para Goiânia aí todo pendurado. O Sport e Mirassol estão com... O Sport já livrou 2, né? Já livrou 3, né? Na verdade, tem um atacante e um meia para o jogo contra o Mirassol já. O Sport livrou o Felipe, volta zerado, e agora contra o Paysandu não tem Titi Ortiz e não tem Coutinho, né? Então, independente da fase do Coutinho, vai ter um centroavante e vai ter um meia contra o Mirassol. Vai ser um time totalmente desconfigurado, né? Isso. E não tem jogo bom para Lucas Lima levar, não, agora. Infelizmente, não tem jogo. Talvez, Cauê, talvez era ser esse do Paysandu. Se bem que teria esse. Mas não poderia ser os 2, não. Talvez, já só. Ia ser sincero. Talvez, se o jogo do Paysandu tiver como estava o jogo do Avaí, um 2-0 Sport. É esse. Minha linha aí o jogo é esse. Aí eles, porque você ganhamos aqui, você cobriu o que teve do passado. Goiás trocou o resultado. Teria Tite Ortiz de volta. Isso. E dizer para Zé Roberto, pelo amor de Deus, meu amigo. Não faça nada, pelo amor de Deus. Mas é muita perfeição, viu? Tem que estar um placar confortável para ali forçar a amarela. Porque se não tiver, aí é melhor pedir para Lucas Lima se segurar também. Não levar eu acho que mais. Vai acontecer. Veja só, eu acho difícil que o Sport tenha jogos confortáveis nessas próximas rodadas. Então, o que você falou, Fred, seria o cenário ideal. Mas eu acho pode nem ser confortável, talvez, se for o caso, tipo... muito longe de acontecer. Se não tiver confortável, se for os 50 do segundo tempo, 49, levanta a placa para ele substituir, ele cai, sai andando. Não, mas confortável quer dizer, né? 2-0, não. Confortável foi estar vencendo o jogo. Só, vencendo mas como o Minhoca falou, é bom tentar vencer um desses jogos, né? Não, mas não é o que eu estou dizendo. Então, assim. É bom querer subir. Mas o que eu estou dizendo é justamente isso. É tudo cenário. Perfeito, pô. Tá vencendo o jogo e poder fazer isso. Então, assim, mas é muita coisa para acontecer. É porque, assim, há um outro cenário que é se por acaso o Sport soma 2 empates, aí é tentar vencer o Ceará para ter o empate contra o Novo Horizontino ou empatar com o Ceará para ter o empate. Se ele toma 2 empates, tem o lado positivo de ter segurado o Mirassol lá, né? Tem está pontuando. E segura o Mirassol lá, tirou 2 do Mirassol. Se o Mirassol não tiver vencido Goiás, ok, saiu no lucro aí e torcer pro América se complicar nesses jogos contra Pontes RB e resolver o Ceará em casa. Aí fica pode dar essa conta, Minhoca. Essa conta, dependendo do contexto, pode ser positiva. O que é o contexto? O Mirassol não ganhar do Goiás e o América se atrapalhar e não ganhar esses 2 jogos. Sair também com 1 ou 2 pontos desses 2 jogos. Porque você não joga sozinho, né? Então, assim, a gente tem um objetivo. Esse objetivo dos 49
tá perfeito, foi muito bem analisado por Minhoca, esse objetivo dos 49. Eu acho que é ele mesmo que o Sport tem que trabalhar. Agora, se não der, meu amigo, é jogar e secar. Jogar e secar é um exercício diário que a Série B... veja só, eu já tô vendo... na verdade é secar e jogar, né? Porque geralmente o Sport tá jogando final de rodada. Eu já tô vendo o jogo. Eu comemorei o gol do Guarani. Eu comemorei. Gol, porra! Tipo, já tô nesse modo, assim. Tá? Detalhe, eu não vi a bola na trave, viu, Cássio? Porque como tava tendo Fortaleza e Corinthians na mesma hora, eu vi depois, vi replay. Não, vi o lance. Foi meu irmão, na ela parte bate dentro na da trave, trave. passa nas costas do goleiro. Eu Assim, vi. Meu amigo. Mas naquela hora eu tava vendo Fortaleza e Corinthians. Porque eu fiquei mudando de canal, né? Na verdade, eu nem mudei tanto de canal. Eu tava mudando de canal. Só que teve um momento que minha gata deitou justamente onde o controle remoto da TV faz a leitura, né? Aí eu passei uns 40 minutos só no Guarani, porque eu não ia me levantar, eu tava morto, eu disse, eu não vou me levantar não, meu irmão. Aí deixei o celular do lado, com Fortaleza e coisa, aí quando a gata resolveu se levantar, aí eu voltei, foi justamente quando aconteceu esse lance aí. Ainda bem que eu nem vi na hora. Vamos ver aqui também a tabela do Ceará, tá? Do Avaí do Ceará, mas aqui com foco no Ceará. O Avaí, detalhe, mais um time que faz 2 jogos fora. Vai ser muito interessante essas próximas rodadas. É muita missão aí para quem quer subir. Eu vou nessa fala de Cauê. Quem quer subir vai ter que mostrar que quer subir nessas rodadas agora. Porque não. Muita gente jogando 2 fora e o Ceará jogando 2 em casa, Minhoca, para reequalizar, né? Isso no dia seguinte, o jogo de ontem é dureza, viu? Mas o jogo de ontem. Não, mas é porque. É porque essa frase é justamente a frase. Quem quiser subir, eu poder falar, rapaz, não. Foi tudo que aconteceu ontem. Mas eu acho que o Sport quis subir. Jogou como quem quer subir. Detalhe. Mas aí jogou como quem quer subir. Porra, Fred, tu é foda. Farrapou ou não farrapou? Farrapou. Pronto, farrapou. Mas pronto, era só isso. Mas eu não acho, como você, que ontem é um buraco na campanha. Mas farrapou, é só um jogo negativo. Eu considerei positivo. O jogo foi ontem. A gente tem uma live aí sobre o jogo. Porque eu considerei... o Cauê falou farrapou. Aí tu começou a dizer, porra, não farrapou é foda. Farrapou, não, mas é só uma coisa farrapar, outra coisa é o que o Cauê falou. Mostrar que quer subir. Eu acho que ontem mostrou que quer subir. Mas mostrar que quer subir é vencer, não farrapar. Mas não venceu a bola, o cara bateu um pênalti na trave, pô. Aí você não manda no. Mas vê só, Cássio. O Mirassol farrapou porque, o cara meteu a bola na trave, é futebol. Tá pra todo mundo. Não, pô, bola rolando com a bola trave de pênalti tem uma diferençazinha aí, viu? Tem uma diferença grande. Eu sei, Cássio. Mas assim, tu tá sendo também assim. Você que quer, tu buscou bola rolando pra igualar porque tu quer transformar o jogo de ontem na tragédia de 2024, pô. Bicho, nenhuma, mas Cauê falou de um jogo que, se o jogo de ontem for o próximo, encaixaria perfeito. Eu só tô dizendo isso, o que Cauê falou. Se o jogo de ontem for o próximo jogo do Sport, bateu com o que Cauê falou. Ou não bate? Eu acho que não. Se perder um pênalti aos 58 do segundo tempo contra o Paysandu, não é farrapar. Pronto, aí, veja só, Deus não quer que suba, não sobe, pronto. Veja só, mas é isso, assim. Eu não posso culpar o time. É o que a gente falou, o pênalti. Eu vi o pênalti com calma depois, eu não achei pênalti, não. Achei muito mal marcado o pênalti. O primeiro, eu achei burrice do jogador. Mas foi o que eu disse, foi o que eu falei. Pedro Vilhena tava caindo, mas foi pênalti. Não tinha caído ainda. O cara dá um pontapé na perna. Impossível não marcar o primeiro. Impossível, veja só. O primeiro era impossível não ser marcado. Porque por mais que Pedro Vilhena tivesse caindo, ele leva um chute no meio da perna. Agora, o outro, Tadeu, toca na bola antes, pô. É um chega pra lá de Tadeu, enfim. Mas vamos aí, Minhoca, para essa sequência do Ceará que você já falou, né? Objetivo número 1, o Sport não vencer o Operário. Objetivo número 2, 10 pontos aí, Minhoca. Nos próximos 4. Nos próximos 4 jogos. Nos próximos 4, pelo menos 9, que aí não tem muito o que trabalhar. Que aí você chegaria exatamente a 48, 49, né? Que a gente até chegaria empatado com o Sport em 49, exatamente. Só que ele chegaria com um jogo a menos, então, né? E 3 em casa, não, porque, e 4 por exemplo, fora. Se o Sport, chegaria com a inversão de mandos assim muito grande também, né?
Ele teria 3 em casa e 4 fora, e o Sport teria 5 em casa e 3 fora. Sim. Mas não tem, assim, o Condé chegou a mencionar isso na coletiva dele, que na matemática dele é vencer todos em casa e tentar somar uns 5, 6 pontos fora de casa. Eu não gosto de fazer... Eu lembro que eu falei isso aqui, né? Quando o Sport tinha 8 jogos em casa, e aí você até falou assim, não, o torcedor do Sport no momento tá contando 8 vitórias em casa. E não vai ser. Mas não Eu acho que é um grande erro você imaginar que, no caso do Ceará, né? Vai ter 6 jogos em casa e vai vencer os 6. Pode vencer os 6? Pode. Mas tem jogos ali que dá para imaginar, se complicar, né? A reta final ali, um Avaí e um América Mineiro, se estiverem disputando, você pode ali empatar um dos jogos ou empatar 2, porque, vamos lá, vamos pegar esse cenário que o Condé descreveu, né? 6 vitórias em casa. Buscar também 2 vitórias fora, nesse momento ali, não acho também que vai ser tão simples assim, não. Beleza, você pode falar de um Ituano, um Botafogo ali, um Guarani, mas também são equipes que não estão com essa coisa também de perder pontos. Claro que vai depender se alguém já tiver rebaixado, se alguém já tiver ali numa situação já de escapou, possivelmente o Botafogo e Ribeirão Preto, mas eu não tô olhando assim dessa maneira. Eu tô olhando algo como se o Ceará fizesse 14, 15 pontos em casa, né, que eu acho que é provável, sim. Né, e aí, imaginando isso, precisaria de uns 6, 7 pontos fora. Então, um dos confrontos considerados difíceis, o Sport ou o Santos, ele vai ter que fazer algo a mais, né? Ou tentar 2 empates para tentar somar uma vitória ali contra as outras equipes, para ter a tal margem que eu falei para o Sport, né? Mas nesse atual contexto, os próximos 4 jogos para o Ceará não pode ser menos de 9. Não pode ser menos de 9. Assim, e principalmente os 3 jogos em casa, né? O jogo do Sport aí se torna bônus aí para o Ceará. Ô, Minhoca, agora é uma boa tabela em casa, né? Uma ótima tabela em casa, né? Até pela ordem dos fatores. Mais um sentimento no momento de muita desconfiança, de insatisfação. O jogo no domingo. Eu acho claro, até perigoso esse jogo contra o Vila Nova. Eu acho perigoso. Eu tô até com medo do Ceará me atrapalhar nessa caminhada aí. Exato. Porque assim, como a porrada foi ontem, aí então a noite de ontem, juntando com o dia de hoje, muita crítica, descrédito e tudo mais, mas aí chega a sexta, chega o sábado, aí o cara olha, Vila Nova, entendeu? Aí o cara começa, mas eu não acho que vai ser uma presença de público como foi no Operário, né, que foi 47 mil pessoas. Uns 20 mil dá. Eu acho que 20 mil por aí, deve dar 23 por aí. Então, acredito que esse é um jogo melhor, tá dando 15, pô. Mas e como eu citei ontem, qualquer outro resultado que não seja vitória, assim, um empate que seja, sabe assim, porque se empatar com o Vila Nova, tipo assim, manter a distância de 6 pontos para o Vila Nova, que é onde eu estabeleci ali quem deve ser perseguido, né, que no caso é o Vila Nova. E se por acaso ganha do Vila Nova e deixa escapar 2 pontos em casa contra o Brusque, assim, por isso que não tem outra matemática para o Ceará. É 6 pontos para depois enfrentar o Sport. Assim, não tem outra matemática. Não há 4 pontos aí, ou 3, ou menos que isso. Cauê, 6 pontos para tentar fazer. Na visão do Sport, empate ou Ceará? Difícil, tava pensando nisso agora. O que escolher aí, viu? Difícil. Vila Nova não, de jeito nenhum. Né? Vila Nova não, de jeito nenhum. Mas o empate, eu ainda acho que o empate é mais seguro pro Sport, né? Até para tirar peso de Sport e Ceará. Mas peso terá, porque o Ceará... O pior resultado, eu acho que é pelo lado do Sport para a vitória do Vila Nova. Não, pior Mas empate ou Ceará? Aí... Empate sempre vai ser bom, porque tira ponto. Tira some um ponto. Né? Porque o Ceará também ganhar, o jogo contra o Brusque é aquela conta de luz... Paga. Vai no bolo. Aí chega fora. Aí chega trincado, meu irmão, na ilha. Trincado e com chance de poder estar 2 pontos, igual, assim. Na frente. Pode estar na frente. Esse jogo que pode ser a reabertura da ilha será sexta. É o horário clássico. Sexta-feira, 9h30 da noite.
Veja, Agora sim, essa é a última chance. para a torcida do Sport, por ser a reabertura da ilha, talvez esse horário não Não, tá faça tanta tranquilo. diferença. É. Mas eu digo, E dentro do mas para Recife. a torcida do Ceará talvez faça. Assim, só se o cara fizer emendar o fim de semana para ficar o fim de semana, porque assim. E aí, semana da eleição é difícil emendar. Né? Exato, ainda tem isso, porque o jogo ser sexta-feira, 9h30, é muito ruim. Porque, por exemplo, se o Ceará vence o Vila, e sobretudo porque a diretiva foi o Ceará ganhou a Copa do Nordeste. Então ainda tem. Para o torcedor do Ceará, passou a ser um local diferente. Assim. Se o Ceará vence o Vila Nova e o Brusque, e esse jogo é 4 da tarde, domingo, assim, num domingo normal, porra, ia ter um setor do visitante assim considerável. Mas por ser 9h30, sexta-feira, mesmo considerando as aliadas, né, que esse negócio de organizar tudo é aliado, de vez em quando uma parte vem do outro estado, mas uma parte é aliada local que bota a camisa e vai para o jogo, enfim, mesmo considerando isso tudo, talvez seja um número aquém, pelo horário do jogo, que vai ser bem, bem ruinzinho. Mas ainda é melhor do que o de ontem, né? O de ontem não existe. Pô. 7 da noite é uma. Não, 7 da noite é ruim em qualquer lugar, mas é ruim sobretudo na Arena Pernambuco. É. Se fosse, Hoje do CRB, pô. Do CRB. Era de graça para entrar. Se tivesse do Retiro, o público teria sido muito Tava maior. vazio, pô. Tava vazio. Do CRB foi de graça hoje, foi? Foi. O sócio entrava de graça, uma mulher entrava de graça por todo o aniversário do clube. E começou esse horáriozinho ingrato. Tava vazio, pô. O narrador disse, rapaz, festa de aniversário de 112 anos, 102 anos do clube. E vazio, aí foi chegando. Deu meia hora de jogo, foi chegando. 5.272 no público. É igual do Sport ontem, né? No final do jogo tinha muito mais gente que no começo. E pra gente fechar o programa, eu acho que vale justamente falar do CRB, tá? A gente chegou a passar por aqui, né, um pouco sobre o CRB, mas tá ficando assustador, né? E aí quando a gente pensa em relação... Primeiro, em relação ao trabalho de crescimento do CRB... Que foi, Cássio? Não, até cobraram aqui no chat, mas só para... Não teve aqui, mas talvez em breve tenha necessidade de colocar o Amazonas, o caminho do Amazonas. Viu? Sim. A gente só tem feito... qual é o critério? Tem que estar dentro daquela conta dos 40, tá? Tem que ter um exemplo histórico. O Ceará a gente mantém porque o Ceará é o Ceará, né? Faz parte do nosso... E o Amazonas tem a condição de entrar nesse exemplo. Isso. Quando ele entrar, ele entra, tá? Isso. Como a gente não botou Goiás, como a gente não botou CRB, ou como a gente não botou Curitiba, tá? Então, esse aí é o critério, tá? Se ele fosse viabilizando, ele vai entrando, tá? Hermínio Neto mandou o escolhe ou morre aqui no chat, que a turma não vai responder não, tá? E aproveitei, já que falou do chat, o Hugo Reis fez uma pergunta sobre a torcida visitante. Hugo, até onde eu sei, não houve nenhuma intervenção em relação ao acesso das torcidas. Isso é ruim, inclusive, para o esporte, porque se for uma torcida grande que lota, tudo bem, mas se for uma torcida que leve 100 pessoas, vai continuar sendo aquele setor inteiro, daquele tamanho, para 100 pessoas. O esporte, até onde eu sei, não fez nenhuma obra que mude assim, o acesso para que coloque na curva, né, um setor menor e que consiga dar, geral, um setor daquele tamanho para a torcida do esporte. Então, em tese, até onde eu sei, vai continuar sendo do jeito que vinha sendo. A geral do placar é a da torcida do visitante. Traz o superchat de Hermínio na tela aí, mas vou responder não, Hermínio. Escolhe ou morre de jeito nenhum. Paga ou não esses R$2. Vendo as tabelas, o esporte sobe? Responde não. Você assistiu o programa inteiro aí, tire suas próprias conclusões. O programa foi, veja só, 1h30 aqui de programa, de conteúdo denso, viu? Muito bom o programa, esmiuçamos, detalhamos. Você tire suas próprias conclusões, Hermínio. A turma aqui já respondeu e já esticou a corda de todas as formas, tá? Pra gente fechar o programa, eu acho que precisa falar do CRB. Tá? Vice-campeão do Nordeste, fez uma ótima Copa do Brasil. Um trabalho de evolução e crescimento do clube. Vice-campeão do Nordeste, revertendo uma vantagem de Fortaleza e perdendo os pênaltis de forma dramática. Eu acho eu acho que aquele vice, da forma como foi o gatilho para a campanha. Também acho. Até porque também muitas escolhas de poupar jogadores isso naquela costuma época. acontecer. O que não é normal
é perder um título de forma assim tão dramática e a vida continuar normal, assim, em outras competições. Só Fortaleza. Só o Fortaleza conseguiu isso que eu vi aqui no Nordeste, que perder a Sul-Americana daquele jeito e voltar para o brasileiro e a vida segue e conseguir voltar para o trilho. Ficou uns 10 jogos sem ganhar, é bom lembrar. Ficou 10 jogos sem ganhar na Série A. Mas se recupera, mas termina recuperando. Não, aí se recuperou isso. O Vitória, quando perdeu a Copa do Brasil, em 2010, terminando rebaixado. O Sport da Libertadores, que eu tenho lembrando. Eliminado. O Vitória perde do Santos, tem um gol qualificado, perde do Santos 2-0, toma um gol na volta, vira o jogo, mas precisa ganhar 4-1. Jogou muita bola no Barradão, mas ganhou o jogo e não ganhou a Copa. E no fim acabou caindo para a segunda divisão. E o Sport, quando sai para a Libertadores, sai na Libertadores, da forma como foi, pegando, enfim, bota no Google aí. Perdendo daquele jeito. Eu sempre digo, ali o Sport foi tirado da tomada. O CRB agora. Então, assim, eu acho que existem alguns exemplos clássicos disso aí, de você perder algo muito importante e desandar tudo. Às vezes até ganhar, viu, Cássio? Às vezes até ganhar, como foi o caso do Sampaio, quando foi campeão da Copa Nordeste, né, quando ele ganhou a primeira. Casos, eu vejo o Sampaio e o Palmeiras da Copa do Brasil em 2012 mais parecidos. São assim, eles ganharam, mas eles não estavam preparados para as outras competições, para as competições nacionais. O Palmeiras para o brasileiro. Eu entendo. Mas é porque também, como ainda é começo de temporada. Mas se você olhar a campanha de Sampaio Corrêa, ela é com o Andrei. Eu lembro bastante daquela campanha, o goleiro Andrei. Eu lembro. Foi ali. O goleiro do Sampaio foi eleito o melhor goleiro o melhor jogador da competição, inclusive. Sim. Mas óbvio que o campeão da Copa Nordeste ser rebaixado não existe, mas eu acho que está mais atrelado ali, tipo, ganhou a Copa, mas não ganhou sendo, tipo, está pronto para o brasileiro. Ganhou, mas não está pronto para o brasileiro. O CRB perdeu a Copa do Brasil, mas a gente falou, esse time dá para ir bem no brasileiro. Mas eu acho que eu acho, cara, que é um pouco mesmo de... É um pouco isso, porque o começo da temporada, ele ainda... O Fred costuma até falar muito isso, né? É mais provável uma equipe, sabe assim, uma equipe do interior, como foi, tipo, acho que o Bahia chegou a perder um jogo no começo do ano, não foi para um time, não lembrando, não sei se foi Jacuipense, Juazeirense, e teve uma certa dificuldade ali no início, o Vitória também, há alguns anos. Eu lembro, o Ceará 2015, foi campeão da Copa do Nordeste, quase cai para a Série C ali, escapando no último jogo contra o Macaé. Teve o caso do ABC do ano passado, e eu até falei aqui, lembra, Fred? No nosso raio-x, olha, o CRB tem um modelozinho do ano passado do ABC que estava todo mundo dizendo, ó, ABC pode brigar por acesso pelo mando forte. Foi rebaixado. E o CRB, assim, tá bem delicada a situação dele, perdeu esse jogo dentro de casa, contra o concorrente direto, e eu acho difícil, viu? Porque até mesmo o Guarani agora tem reais possibilidades, né? Tem um jogo a menos. E só sobre esses exemplos que a gente estava dando aqui, Henrique Moro lembrou um bom aqui, que o Sport perde a Copa dos Campeões e termina em quinto lugar no Brasileiro. Mas é o tipo de situação... Mas não teve... a Copa dos Campeões foi um... Porque ali foi foda, mas foi doloroso. Não, mas não tem uma preparação, uma dedicação, jogos... Não, mas a frustração existe, mas o ponto é o seguinte... Mas incomparável. A resposta foi... Calma, pô, deixa eu terminar a frase. A resposta foi imediata. Tipo, o Sport perdeu aquela Copa dos Campeões. Na semana seguinte, começa o Brasileiro, o Sport larga com 4 vitórias. Então, na hora que o Sport largou da forma como largou naquele campeonato, a estreia foi ganhando do Vasco em São Januário. Não houve... A dor foi assimilada muito rapidamente, porque você já estava dentro do Brasileiro jogando bem. Começando, liderando a campanha, fazendo um turno. Não teve, tipo... Jogou ali, aí perde. Por exemplo, quando talvez até por isso, Cássio, porque era início do perde da Libertadores, eliminado da Libertadores para o Palmeiras. O jogo seguinte já é um jogo assim em transe contra o Vitória, já com confusão no vestiário, aquela coisa toda, e dali nunca mais o Sport de 2009 e ali nunca mais se encontrou. O de 2000, a frustração existiu ali na Copa dos Campeões, só que a resposta foi imediata, então acabou
não tendo, mas acho que poderia ter sido um problema também se tivesse. Era uma vaga da Libertadores, coisa que o time não via há tanto tempo. O fato de começar a competição ali, Cássio, dá também a energia para o time de tipo, aqui fechou, deu errado, mas a gente está começando uma nova competição. O que aconteceu com o Sport ali na Libertadores? Isso. O que aconteceu com o CRB agora, o que aconteceu com o Sport lá atrás, com o Vitória, você está lembrando, é que você entra em duas competições e fica em competições paralelas. Muitas vezes abdica dos pontos corridos e com mescla e perdendo pontos, deixando pontos escaparem, porque você está com um objetivo ali naquelas Copas, de resolver naquelas Copas e chegar ao êxito naquelas Copas, e quando você fracassa na Copa ali e tem que voltar para a competição, além dos pontos que você foi deixando pelo caminho, pela priorização que você fez, aí o ânimo já está você já está debilitado. E a forma como os clubes tratam as coisas. Isso. No caso do CRB, era a maior conquista da história do futebol alagoano. Assim, é o peso que você estava dando. Não era um título importante do CRB, era o maior título do estado, que estava ali na cara do gol ali para ser campeão, e o time não ganhou. Então acho que que isso pesa também, o tamanho do que você perdeu. Por isso que a gente fala, o Fortaleza para mim é um mau caso de comparação, que ter perdido aquela Sul-Americana, aí minha até lembra, aqueles 10 jogos, só que já tinha acumulado o brasileiro, ou seja, já tinha muito ponto, ele com isso que estava conseguindo bem. Estava em sétimo. E termina bem, termina entre os 10, inclusive. Mas quando você está fazendo isso, na final da Copa do Nordeste, dando alguns exemplos que eu estou lembrando aqui, mas na final da Copa do Nordeste 2017, Fortaleza na primeira divisão, mandou o time em reserva e levou de 4-0, acho, da Ponte Preta. Não caiu no final, certo? Mas não caiu ganhando do Corinthians na última rodada. Assim, então, assim, e poderia não ter. De repente, aquele jogo na Ponte Preta que o Sport tratou como um jogo de Série A, o Sport tratou como descarte. Mas ok, porque ia jogar a final da Copa do Nordeste contra o Bahia, na Fonte Nova, aquela coisa toda e tal. Então, nesse caso do CRB, ainda que os jogos tenham sido até adiados, mas o foco inicial era impossível ser o mesmo. E na forma como perdeu, jogando muita bola, quase ganhou no tempo, quase virou no tempo normal ainda, que ainda teve, eu sempre digo isso, o CRB, João Ricardo salvou Fortaleza com a defesa com o pé ali, que ia ser o 3-0, uma defesa excepcional, que é pouco valorizada. Eu não vejo, assim, o CRB teve uma chance gigantesca com o mérito dele, com o jogador, construiu toda a jogada, mas João Ricardo salvou o que seria o 3-0 e mataria no tempo normal. Aí você vai para os pênaltis, aí o seu centroavante isola a cobrança. E aquela acaba sendo a única penalidade desperdiçada. É difícil assimilar. Acontece. Em alguns casos, como já falaram no chat aqui, mas tal time não aconteceu, tudo bem. Mas não é anormal que aconteça. Futebol é psicológico, a gente teve um grande debate ontem sobre questão de confiança. A confiança do time que estava tão alta ali, você bateu no teto e não foi suficiente. De repente, remar tudo de novo. Assim, e sendo a Série B tão difícil, a conquista estava tão próxima, a quantidade de premiação que ia ter, a forma como os jogadores iam ficar dentro da história do clube, enfim, não é tão simples assim, a própria relação da torcida. O CRB campeão, como teria sido o Rei Pelé até agora? O Cauê acabou de falar. Deu 5.000 pessoas e era com promoção, e assim, não teve grandes públicos do CRB. Tem um pouco dessa largada. Eu acho que é um problema, dá para escapar, Teve uma questão hipotética ali também, viu? Dos jogos a menos. Achou que o CRB demorou muito a acreditar. Tinha outro Sport e o outro tinha um outro também. Acho que foi o Operário, acho que era era acho que foi contra o Operário mesmo, né? Era um triangular. Acho que chegou a ser o triangular entre eles. E o remédio errado, né? Deu o remédio errado. É isso que eu ia dizer. Veja só. Demorou a tomar o remédio. Minimizou demais as derrotas. Perdi o jogo. Disse, não, tem um joguinho da Copa do Brasil ali. Esticou demais a corda. Um ponto é priorizar totalmente a final da Copa do Nordeste, que era acessível. A Copa do Brasil não poderia ter sido priorizada jamais em detrimento da Série B. Contra o Atlético Mineiro, pô. E o CRB fez isso. E o CRB fez isso. E aí chega um momento que Daniel Paulista, depois de levar ali o time
a um patamar alto considerável para as projeções do CRB, para o investimento do CRB, tem uma hora que a palavra do treinador, que a motivação do treinador entra por um vídeo e sai pelo outro. Você já viveu tantas coisas maiores na temporada que você não consegue se concentrar para um CRB e Botafogo de São Paulo. Baixa a sua concentração, baixa a sua entrega. A torcida, como eu falei, para mim, do CRB, deu uma desligada relacionada à Série B. Quando o acesso foi ficando distante, passou a acreditar que seria uma competição de marola muito estável. Detalhe, eu também, tá? Eu não achava que o CRB ia chegar nessa situação, não. Agora, não consegue vencer ninguém. O futebol tá castigando muito o CRB. Muito. Assim, teve aquele jogo contra o Sport que ele foi... não perdeu por milagre ali. O goleiro pegou muito. Mas a gente tem visto os jogos do CRB. Joga bem aí no final, como foi o jogo contra o Mirassol, né? Joga bem no final, o goleiro falha. E perde os pontos, né? E assim o CRB vem sofrendo muito. Hoje levou um gol em 51, né? Oi. Ficou com homem a menos, como o Minhoca falou, ficou com homem a menos. Já com homem a menos, teve uma chance claríssima com o Selmo Ramon e depois leva o gol, assim, roteiros pesados. Agora, Cauê, demitir Daniel Paulista, eu acho que não tinha outra alternativa. Ali não. Né? Não tinha mais alternativa. Até porque Daniel, querendo vir para o esporte, chegou a comunicar que sairia. Já estava no desgaste também. No desgaste. Então, eu tô dizendo, esse próprio movimento dele já mostra um desgaste. É. Agora, Pivete, meu amigo, baseado em nada. Não Baseado tinha em quê? Estofo baseado no Náutico. De olhar, olhar Recife e achar que puxar Ficou... um contexto. Porque o Náutico teve um surto de valorizar Pivete depois da eliminação. Porque nem alcançou. Porque Pivete fez um trabalho ok no Náutico, mas mesmo assim tem um asterisco ali. Porque ficou o jogo do Londrina é um asterisco. É um trabalho ok só no Náutico, nada além disso. É um asterisco de um jogo que era, por mais que fosse fora de casa, mas era palpável. E o Náutico não fez um jogo superior, não foi a derrota para o Londrina ali, não foi um jogo, não foi por acaso. Não foi o acaso, não jogou muito bem e deu azar porque estava jogando fora de casa. Não foi. Então, assim, elogiei inclusive Pivete no Náutico, elogiei quando o Náutico contratou o Pivete, porque eu achava que era para o Náutico naquele momento, poderia ser um nome e para aquele patamar de Série C. Mas para B e para o cenário que o CRB estava, se o CRB passou tanto a investir, a gastar para tentar mudar de status, pirangou no momento errado. Era para ter ido buscar alguém de um perfil até mais enérgico para tentar puxar o elenco. Porque o CRB precisa justamente tirar esse adormecido que o elenco se tornou, porque senão vai embarcar como está embarcando. Porque foram os 3 jogos, por mais que aquele primeiro jogo lá contra o Sport ainda tenha, em algumas coisas eles tentaram, assim, mas foi muito mais fraco. O goleiro salvou do CRB de uma goleada. O jogo na arena, o CRB não conseguiu concatenar muita coisa. E agora contra a Ponte Preta, foi um jogo sofrível. Sofrível contra o adversário em um momento complicado, contra o adversário que não vencia fora, não tinha vencido ainda fora de casa, e o CRB não fez aquele jogo de grande, teve domínio de bola, até porque a Ponte Preta jogou para isso, em deixar a bola para o CRB, mas o CRB não foi o time das grandes opções ofensivas, dos grandes momentos de fazer 1-2-0. Pelo contrário, no primeiro tempo, o gol que a Ponte Preta perde com Dodô, 2 chances, é absurdo. Os 2 gols que Dodô perde. Então o CRB você não enxerga uma reação. Por mais que tenha jogadores
que você observe, opa, não era para estar aí. Mas entrou num momento que ninguém consegue dar resposta. Se não mexer, trazendo um treinador imediatamente que faça isso, não dá para ficar pensando, não. Concordo, Cauê. Acho que o caso do CRB é um caso parecido com o Sport com o Guto. Não Sim. tem que Não dá mais chance, não. Que se teve vai dando muita vergonha chance, não. porque só mudar 3 jogos. Pô, isso no futebol é complicado. Veja. Não, tira Pode errado. pode ir para um cara com histórico de pegar uma bomba dessa e desarmar. Alguém com lastro aí de Série B, de Porque a recuperação. bomba tá chiando, viu? Muito, 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 muito. Tem que ser São alguém quantos que jogos sem mexer vencer? elenco. 13, 14 já, né? É alguém de mexer elenco, pô. Não tem o que Oi. fazer. E não era o Hélio perfil tá do Bruno disponível, Pivetti. né, Hélio? Hélio tá. Que eu achava que era o nome imediato do CRB. É o Inclusive. tiro curto. É o tiro curto. A turma aqui no chat tá falando em Roberto. Meu amigo. Aí é o Náutico. É o Náutico. Meu amigo. Ele agora, o CRB pega o Botafogo fora. Depois vai para América Mineiro e Paysandu em casa. Tá? Tem uma chance aí de tentar um. Mas enfim, vamos ver. Eu acho que vai acabar dando mais um jogo. Vai acabar dando esse jogo do Botafogo. Mas. Porque aí vai pro contexto de Pivete, 2 jogos contra o Sport. Uma expulsão na reta final, levou o gol depois da expulsão. Talvez dê o jogo do Botafogo. Que Matheus é o erro Albino parecido. quase salvou mais um pontinho pro CRB hoje, uma defesa espetacular na cobrança de falta da Ponte, ali aos 50. Mas aí realmente a Ponte foi buscar ainda o golzinho final. Mas na hora que ele defendeu, botou outro ponto na conta do CRB aí, porque ele pegou aquela de Tite Ortiz e a que ele pegou hoje foi assim, o cara deu uma bomba. A imagem. A turma no chat está dizendo que vai Que já caiu, né? É. Que o Pivete já caiu. Pois é, não tem o que fazer. A falta do Twitter, Que o CRB oficial. Não tem. Tem não. Não tem Pra mim, nada, não oficial. né? Só dando parabéns aqui pelos 112 anos. Aí os comentários. Eu só vi no Blue Sky, eu não vi se o CRB usou o Twitter, né? E no. Deixa eu ver no Instagram, né? No Instagram. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Veja, é emergencial. No cenário que o CRB está, tem que tirar do pau da arara e tem que parar de sangrar. Não pode. Não pode. No Instagram ainda não. Pode ter caído, mas aqui não ainda. Tá igual. Oficial não é, né? Mas o pessoal lá do CRB tá dizendo que tá confirmado já. Pode ter uma cobertura local mais especializada que. Lógico. E a gente tava no ar aqui, né? Então também não tinha muito como acompanhar. Mas é isso, eu vou tá? ver no ENE 45, vai que tá. Mas é isso, tá? Agradecer a todo mundo aí por mais essa live. Chegamos aqui já atravessando mais uma madrugada. Raio-X da 27ª rodada concluído, tá? Voltamos no sábado com Fortaleza e Bahia. Grande jogo aí, né? Duelo de 2 clubes nordestinos que caminham para colocar a região pela primeira vez, né? Com 2 representantes na Libertadores. Pelo menos na era moderna, não sei se lá no 1900 e... Não, 2 do Nordeste? Não. Nunca, né? Nunca teve 2 indo junto, não. E nunca passou muito perto de teve. Não, é isso. Não, no futebol moderno não passou perto. Deixa eu ver aqui. 2008, o Sport ganha a Copa do Brasil, Vitória termina em 10º do Brasileiro. Tem que subir mais umas 5 posições para pegar a Libertadores. O Bahia, 88, só tinha o Brasileiro e o confronto foi Bahia e Sport nas quartas, não tinha como chegar a 2. 75, o Santos foi o único na semifinal. A do Fortaleza mais recente, ninguém estava nem perto. E alguém que tinha chegado, Vitória vice 93, o Ceará vice 94. Não, acho que tem não. 2000 o Sport chegou ali.
vice da Copa dos Campeões teria ido, 89, vice da Copa... Não, teve não, acho que não. Não estou falando de vagas da Libertadores, estou falando assim, de 2 times com condições. Então, nossa agenda aí, tá? Imediata, sábado, super cobertura aí de Fortaleza e Bahia. O Vitória joga com o Juventude também, então teremos análise do jogo do Vitória. Domingo, Ceará e Vila Nova. Segunda-feira, Sport e Paysandu, tá? Terça-feira, raio-x da Série B. A gente vai ter aí no meio também o raio-x da Série A. Deixa eu ver quando é que acaba a rodada da Série A. Acho que acaba na segunda. Tá? Deixa eu dar uma confirmada aqui. Acaba no domingo. Então, no domingo, além do jogo do Ceará, a gente deve ter o raio-x da Série A. Ou a gente padroniza, dá uma organizada, a gente vai comunicando. Mas não vai tentar não, porque se for, a gente pode ver depois, porque o raio-x, se empurrar para segunda-feira tem um Sport. Não, exato, eu falei. Segunda a Sport só acaba na terça. Não, então, mas eu falei isso, eu falei empurrar para terça, os 2 raio-x juntos na terça. Não vai ter rodada durante a semana também, né? A gente define ou domingo ou na terça. Certamente não será na segunda. Ou domingo junto com o Ceará ou na terça. Vitória jogando a vida. Terça também o Fortaleza joga, é bom lembrar, né? Então o jogo de volta, né? É o jogo de volta. Mas basicamente pode ser que o Corinthians. Não, mas aí só confirme ali a quarta. Domingo. Pra quem tá perguntando do Agamenon, eu acho que quarta-feira da semana que vem dá. Depois da Libertadores, né? Quarta-feira da semana que vem dá pro Agamenonzinho. É isso. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, Cauê, Cássio, Minhoca, Alan, todo mundo aqui que participou no chat. Quem não deixou a curtida, deixa a curtida. Se inscreve no canal. Vamos finalizando aqui. Mais uma live, mais uma madrugada. Sábado estamos de volta, tá? Para retomar aí uma sequência muito forte, tá? De produção, acompanhando essa reta final da Série A. Final. Sexta tem vídeo, viu? Só para dizer, a gente vai gravar, sim. Do Game Arena, do pré-jogo, e talvez a gente vai ver eles se gravam da Copa do Brasil também, na reta final, enfim, mas é de tarde, não é ao vivo não, mas é um conteúdo que deve, enfim, sair, a gente vai estar nas nossas redes, a gente compartilha aí para vocês. Mas aqui do podcast 45 minutos, só no sábado. Abraço, galera, valeu, até o próximo, tchau, tchau.